Hoje vamos resolver alguns exercícios sobre trabalho de uma força, tudo bem? Essa é a unidade 4 lá do nosso livro de atividades, tá certo? Então vamos lá, aqui nós temos a primeira questão, sobre trabalho de uma força, que diz o seguinte: um bloco de massa de 4 kg desloca-se do ponto A até o ponto B, de um plano inclinado θ em relação à horizontal, com velocidade constante. Determine o módulo do trabalho da força de atrito. Pessoal, só para a gente lembrar, né, que o nosso trabalho, a equação do trabalho, né, ela é escrita assim. Ela é a nossa força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá, beleza? Então, bem aqui eu vou colocar o trabalho da força F, tá? E aí, algumas informações o problema dá, né? A gente dá aqui a massa, então vou colocar aqui a massa, que é de 4 kg, tá bom? Daqui a gente já pode dizer que o peso é a massa vezes a gravidade o problema deu, que é 10, então a massa vezes a gravidade, 4 vezes 10, então o nosso peso é 40 newtons. E o que mais? Deu a gravidade, ele está pedindo a força, o trabalho da força de atrito. Percebe que como o movimento ele vai de A para B, isso aqui seria a nossa distância percorrida, né? Então, como ele vai de A para B, então o atrito ele é sempre contrário ao deslocamento, tá? Então aqui seria a nossa força de atrito. Veja que como é um plano inclinado, então a força de atrito ela vai ser a reação, né, dessa outra força que está vindo na direção de B, tá? Essa força a gente chama ela de Px, tudo bem? Só para a gente lembrar que perpendicular ao plano nós temos a força normal e a reação da normal é aqui o nosso Py, beleza? Só para a gente lembrar algumas informações que são necessárias. Veja o seguinte: como eu quero o trabalho da força de atrito, então o vetor, né, o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento, que é na direção de B, esse ângulo vai ser 180, tá? Então esse cosseno aqui, olha, ele vale 180. E o cosseno de 180, né? Então vamos colocar essa informação aqui. O cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Beleza? Aí é o seguinte, vamos lá, né? Vamos calcular aqui o trabalho da força de atrito. Então, vai me dar o seguinte, então o trabalho da força de atrito vai ser igual a quem? A força de atrito vezes a distância percorrida, no caso eu vou colocar de A para B, tá? De A para B, vezes o cosseno do ângulo, que é, no caso, o nosso 180. Tudo bem? Aí é o seguinte, como a velocidade ela é constante, então eu posso dizer que a nossa aceleração ela vale zero, certo? Isso também implica dizer que a força resultante é zero, né? Porque força resultante é massa vezes a aceleração. E aí, como a força resultante é a soma das forças, então eu posso dizer, somando as forças, eu tenho um Px, tá? Então daqui eu posso tirar aqui Px, né? Px está vindo na direção do movimento, contrário a ele vai ter uma força de atrito. Então aqui a força de atrito igual a zero, que eu estou somando as duas forças, o Px e a força de atrito, tudo bem? E aí é o seguinte, eu vou mandar essa força de atrito para o lado direito, então o meu Px vai ser igual à minha força de atrito. Então, essa força de atrito aqui, olha, essa força aqui, ela vale exatamente o meu Px, tá bom? Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual, então a força de atrito vai ser o meu Px, vezes o deslocamento, que é de A para B, vezes o cosseno de 180, que eu já vou colocar aqui, que é menos 1. Muito bem, só que o segmento AB, né, nós não temos, mas aqui eu tenho um triângulo, tá bom? Então, para
eu vou descobrir aqui o segmento AB. Veja que o segmento AB é a hipotenusa do triângulo, então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então vai ficar da seguinte forma. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar AB² igual 8² mais 6². Então, AB² igual 8², 64, mais 36. 64 mais 36, esse valor vai me dar 100. E aí, quando a gente passa a raiz quadrada, né, em ambos os membros, vai ficar raiz de 100. Então, o segmento AB ele vale 10. Então, essa informação aqui nós vamos precisar, tá, para a gente colocá-la bem aqui. Que vai ficar da seguinte forma. Então, o nosso trabalho da força de atrito vai ser igual. O que é o Px no plano inclinado, né? Vai ficar P vezes o seno de θ, tá? O seno do ângulo, esse ângulo θ que está aqui embaixo, que é o ângulo na horizontal. Vezes o segmento AB, o nosso AB é 10, né? Vezes menos 1. Esse menos 1 eu vou colocar ele lá na frente, tá? Muito bem, está faltando o P seno θ, né? Então, o nosso trabalho da força de atrito é igual a P. Quem é o nosso peso? Eu tirei aqui no início da conta, né? Que vale 40. 40 vezes. Quem é o seno de θ? Olha, veja que o seno de θ ele é o cateto oposto, certo? Dividido pela hipotenusa. Então, daqui eu posso tirar que o seno de θ é igual a 6 dividido pelo segmento AB, tá? Que é a nossa hipotenusa, que é exatamente o nosso 10. Então, eu vou colocar aqui 10, tudo bem? Então, o nosso seno de θ vai ficar 6 dividido por 10. Vezes, aqui eu tenho 10, né? 10 vezes menos 1. Então, dá para eu cancelar. Cancelando esse 10 com esse 10, então o trabalho da força de atrito vai ser igual a 40, quem é que sobrou, né? 40 vezes 6 vezes menos 1. Isso implica dizer que o nosso trabalho da força de atrito vai ser igual 40 vezes 6 dá 240, né? Vezes 1, menos 1, né? Dá menos 240 joules. Beleza? Então tá aqui. Essa daqui é a nossa força de atrito.